Boa noite, bem-vindos a mais este Roda Viva, o mais tradicional programa de debates da TV brasileira. No programa de hoje teremos um debate sobre os desafios da educação para o próximo governo. Este é um tema especial para a TV Cultura, que promoverá diversas atividades nos programas jornalísticos até as eleições, com o objetivo de ajudar candidatos e eleitores a aumentar suas informações sobre essa questão fundamental para o país. Estamos no ar, em todo o país, pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Para dar a partida no debate sobre educação, convidamos Mozar Neves Ramos, diretor de Articulação e Inovação do Instituto Ayrton Senna, Luiz Carlos de Menezes, professor sênior de Física e integrante do Instituto de Estudos Avançados da USP, Renata Cafardo, repórter especial e colunista de educação do jornal O Estado de São Paulo, Olavo Nogueira, diretor de Políticas Educacionais da ONG Todos pela Educação, João Batista Araújo de Oliveira, presidente do Instituto Alfa e Beto, e Denis Misny, diretor executivo da Fundação Lehman. Contamos, como sempre, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso incorrigível cartunista Paulo Caruso. Para começar, eu queria pedir um exercício de imaginação de vocês. Vocês se imaginassem que o presidente a tomar posse no ano que vem fosse um de vocês. O que vocês fariam pela educação? Eu vou dispensar a Renata desse exercício e vou começar pelo Mozar. Mozar, vamos lá. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Eu começaria por uma coisa, pela base de tudo, que é exatamente o professor. Sem bons professores, nós não teremos futuro. Tornar a carreira do magistério atrativa para a nossa juventude, fazer com que o jovem nesse país tenha, de fato, a motivação em ser professor, orgulho de ser professor e, principalmente, trabalhar na concepção de uma formação que dialogue com o chão de escola. A nossa formação hoje, dada aos nossos jovens pelas universidades, estão, em geral, muito distante da realidade do ambiente escolar, principalmente da escola pública. Então, precisamos tornar a carreira atrativa, motivar os jovens pelo magistério e fazer com que os atuais professores possam ter um futuro promissor para que o país, de fato, tenha futuro. Olavo, seu exercício. Bom, Se você fosse o presidente de 2019, o que você faria pela educação? Bom, boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Boa noite aos telespectadores. Primeiro, agradecer o convite estendido ao Todos pela Educação, que aqui hoje represento. Dizer da satisfação de estar aqui debatendo com essa mesa, em especial considerando o meu menor tempo de estrada, dizer que é uma honra poder discutir educação com vocês. Bom, sobre a pergunta, eu partiria primeiro de uma premissa de que o governo federal retomaria seu papel na educação enquanto um coordenador e indutor de uma política nacional, né? E a partir dessa premissa, eu dividiria o desafio enquanto presidente em dois, desafios de ordem técnica e outros desafios de ordem política. No campo técnico, acho que a primeira medida que eu tomaria seria lançar mão de uma estratégia nacional sistêmica capaz de articular União, Estado e municípios em torno de um projeto comum voltado para a aprendizagem, que é hoje o grande desafio da educação brasileira. Eu teria nessa estratégia nacional como foco, como o Mozar colocou, uma tentativa, ou na verdade mais que uma tentativa, a missão de ressignificar a carreira docente no país. Sem isso, a gente não vai conseguir efetivamente avançar na educação. E no campo político, eu lançaria a mão de algumas estratégias para assegurar que o tema tivesse força política suficiente no âmbito do governo federal. Então, eu colocaria a educação básica, mais especificamente no âmbito do conjunto das principais reformas que, enquanto presidente, eu lançaria a mão. Eu asseguraria um time de altíssima qualidade técnico-política para conduzir essa estratégia nacional para a educação básica. E, por último, eu asseguraria força política suficiente, enquanto presidente, para que as medidas que precisam ser avançadas, de fato, fossem avançadas. Então, eu iria por aí.
Posso interromper? Vocês dois já falaram sobre professor, né? Que é algo que está muito forte. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho do ponto de vista prático. Como valorizar o professor? Acho que todo mundo acredita que é importante. Mas como fazer isso? Que tipo de medida prática? A gente tem um exemplo no Chile, que acho que vocês conhecem também bem, que o Chile está selecionando de uma forma diferente quem pode ser professor. Então, eles colocaram uma nota de corte no Enem deles, do que eles têm do Enem equivalente ao nosso Enem, e só pode estudar pedagogia quem tirar uma nota acima de 700, por exemplo, uma nota X, uma nota alta, equivalente aos cursos de medicina, o mesmo que é cobrado, muito parecido com o que é cobrado em medicinas. Vocês defendem, até se o Denis for o próximo a falar, vocês que já falaram, os próximos, há uma seleção diferenciada para quem quer ser professor no Brasil? Não para a gente tentar selecionar os melhores alunos do ensino médio para serem professor? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que ter gente interessada em ser professor nesse país. Hoje nós temos um déficit de professores, principalmente em áreas estratégicas para o desenvolvimento do Brasil, nas áreas de física, de química, matemática, biologia. Então, em primeiro lugar, Renata, a gente tem que atrair o jovem. Porque se hoje a gente aumentar ainda mais esse sarrafo, teremos ainda mais déficit de professores hoje, principalmente no ensino médio, nos anos finais. Não teriam que ser medidas conjuntas, isso e, óbvio, aumentar salário e melhorar a formação? Eu diria principalmente plano de carreira. Eu acho que a carreira do magistério, o plano de carreira, é absolutamente importante. E o segundo aspecto é a formação dos nossos professores, porque a nossa formação ainda é muito teórica, precisamos fazer com que haja um diálogo com o chão de escola, lá com o ambiente escolar, principalmente da escola pública. Vamos passar para o Denis, então, e depois volto para o Olavo, se quiser retomar essa questão do professor. Bom, então, respondendo tua pergunta, acho primeiro, do que é a prioridade para o próximo presidente, para a próxima presidente da República. Eu acho que tem duas coisas, é o que e o como, né? O que, como vários colocaram aqui antes, o Olavo, o Mozart, o que é focar na aprendizagem. O Brasil não tem um problema de educação. O Brasil tem um problema de aprendizagem. A gente tem 7% das crianças terminando o ensino médio sabendo matemática no nível que deveria. Quer dizer, 93% não sabem matemática depois de ficar 12 anos na escola, né, fazendo toda a trajetória. E quase metade abandonaram a escola antes disso. Quer dizer, então a nossa educação não está funcionando, não porque não tenha prédio, porque não tem escola, porque não tenha professor, mas porque a aprendizagem não está acontecendo. Então, a primeira coisa, focar na aprendizagem. Como? Fazer valer a Base Nacional Comum Curricular. O Brasil fez um esforço enorme para construir sua primeira Base Nacional Comum Curricular. O que isso significa? Que agora a gente sabe o que o aluno tem que aprender, desde a educação infantil até o final da sua escolaridade. Até o fundamental já está pronto e o médio está em discussão. Mas então tem clareza, vamos colocar todos os esforços nessa direção, pensando que a educação acontece dentro da sala de aula. Isso significa alinhar a formação do professor com o que está, o livro didático, com as avaliações, fazer isso acontecer. A segunda coisa é a questão do professor, a Renata está tocando nisso, é central nisso. Não só valorizar quem já está em sala de aula e dar condições. A coisa principal para quem já está em sala de aula é transformar essa escola num lugar de formação permanente. Uma boa escola no Brasil ou nos sistemas fora do Brasil tem uma formação todo dia bem feita dentro da escola, acompanhada, apoiando esse profissional que está lá na ponta. Isso é muito importante. E o como a gente precisa mobilizar a sociedade como um todo para o tema da educação. Tem que chamar os professores para esse debate, tem que chamar a sociedade civil, tem que chamar os estados e municípios, porque o MEC tem pouquíssimas escolas, a diferença na educação básica vai ser feita lá no chão do município, então tem que convocar a sociedade para isso, e eu não abriria mão de medidas simbólicas. A gente vê isso em Singapura, vê em outros países. O presidente da República deveria receber os melhores diretores de escola que tem no país, que estão conseguindo bons resultados. Deveria incluir na sua agenda visitar a escola. Vocês lembram quando foi a última vez que um professor foi a uma escola pública no Brasil, foi visitar, ver o que está acontecendo? Isso importa também em política. Por último, não esquecer que tem que priorizar as áreas que têm menos investimento. Onde tem crianças mais pobres, famílias mais pobres, a gente precisa dos melhores profissionais, a gente precisa de mais recursos. Hoje acontece exatamente o contrário. Então, no seu mandato presidencial, seria uma visita à escola Primeira Providência. Eu acho muito importante, claro, porque simbólico, se você está lá no chão, evidente. Você está dizendo isso aqui importa para mim e importa para o país. É claro. Professor Luiz Carlos. Pois é, presidente não alfabetiza, presidente não especializa, presidente mobiliza recursos humanos e materiais. Precisa sim uma ação simbólica. Eu gosto da ideia que o Denis levantou. Isso significa
afirmar no primeiro dia que educação é estratégica. É estratégica para combater a desigualdade social e é estratégica para promover o desenvolvimento econômico. Ou seja, é estratégica para que o país avance. Como fazer isso? Convocar com banda de música, convocar governadores, saber que quem alfabetiza é o município e precisa recursos para isso. Saber que quem cuida do ensino médio, sobretudo, é o Estado, mas articular também a boa distribuição que nós temos de universidades públicas e convocá-las para esse trabalho. A universidade pública não pode ficar distante disso, e algumas federais, especialmente, têm uma muito boa ligação com a educação de base. Essa convocação e desburocratizando a avaliação da educação superior, quer dizer, convocar para tarefas coletivas. A escola é fundamental, quer dizer, e carreira do professor na escola. Hoje, carreira de professor é ficar velho ou deixar de ser professor, virar gestor. É preciso que o bom professor na escola seja um formador na escola. Ora, pilotos, pediatras ou professores, só ficar com o P são profissionais. E você só aprende a ser o profissional exercendo com supervisão. Ora, um bom professor na escola, por sua excelência, pode se tornar um formador na escola, isso constituir uma carreira na escola. E uma carreira também valorizada do ponto de vista de salário. Então, é um programa articulado, mas que tem que ter a declaração de que educação é estratégica e convocar governadores, associações de município. A Base Nacional Comum Curricular teve uma vantagem, entre outras. Ela contou com o apoio permanente do CONSED, do Conselho de Secretários de Educação, e da UNDIME, da União dos Dirigentes Municipais de Educação. É preciso mobilizações dessa natureza que põem quem vai fazer o serviço a cargo da sua elaboração. E isso começa a acontecer. O momento é bastante propício. E, de resto, o país vive uma crise que precisa de um chamamento, e educação é estratégico. Tem que gritar isso. Professor João Batista. Tudo bem. Antes de responder a sua pergunta, eu quero pegar uma carona ali na pergunta do Denis. Quer dizer, do que eu me lembre, depois de Dom Pedro II, que visitava escolas, o Fernando Henrique, quando tomou posse, na segunda semana de mandato, fez uma visita à escola, e isso foi parte da inserção do MEC no ensino básico, no ensino fundamental em particular, como a sua prioridade. Então, foi um divisor de águas, foi um ato simbólico que teve uma repercussão no que aconteceu em seguida e que deixou marcas aí até hoje. Agora, entrando na pergunta que me foi feita. Como presidente? Como presidente. Se eleito fosse, supostamente eu teria me preparado para isso. E uma das ideias que eu iria implementar no primeiro dia seria tirar a educação da área onde ela está e colocar no centro da política econômica, no centro da política de desenvolvimento. A educação é parte da questão do capital humano, junto com as políticas de desenvolvimento, de investimento, de produtividade, de inovação. E isso daria um status à educação e tiraria das garras das corporações que hoje afogam esse setor dentro das suas mazelas. E acabava com essa história de educação como investimento social. Educação é investimento econômico, do capital humano de um país. Então, mudaria o foro. E dentro dessa ideia de mudar o foro, criaria no lugar próprio um programa ampliado de apoio à primeira infância, porque se não for feito algo aí com muita ênfase, sobretudo enquanto temos essa quantidade gigantesca de pobres no país, essas crianças, que são quase a metade no país, não terão nenhum futuro. Então, isso seria um modelo de atuação que rompe as fronteiras burocráticas dos ministérios e ataca os problemas de maneira adequada. Essa medida no âmbito da presidência. No âmbito do ministério, ou do que ficar do ministério, a primeira providência que me parece sensata hoje no Brasil é atacar a questão fiscal. O país está quebrado, os estados estão quebrados, os municípios estão quebrados, e os municípios e os estados estão quebrados em educação, sobretudo por causa do governo federal, pelo tipo de atuação que ele tem, o tipo de despesas e gastos e obrigações que ele cria para estados e municípios. Então, isso tem que ser atacado, porque sem isso não há a menor viabilidade financeira nem para o governo federal e nem para os governos estaduais. Então, teria que atacar esse problema, equacionar, e isso vai levar algum tempo para ser organizado. E, obviamente,
a implementação, né, de uma política de saneamento fiscal da educação passa por um lado da eficiência. Né? Na educação se fala muito mais dinheiro, mais tempo, mais isso, mais aquilo, e ninguém fala mais eficiência. Né? E o Brasil precisa brutalmente de eficiência, sobretudo nesse momento de enorme mudança no perfil demográfico da população. Né? A segunda prioridade que teria a área específica, né, é a questão do ensino médio, né, que hoje é o grande exterminador da juventude. Né? Então, precisa de corrigir algumas coisas na legislação recente que foi passada, né? Precisa de acertar a diferenciação marcante entre uma área acadêmica do ensino médio que prepara para a universidade, para 30%, 40%, 50% dos jovens, e a outra área majoritária que prepara para o mundo profissional, onde existem os empregos de verdade. Não é isso que tem de ser feito com denodo, com muita participação do setor produtivo, do setor privado, do Sistema S. Não é? E precisa de uma regulação adequada e de estímulos adequados para que isso ocorra, não é, numa interlocução com os estados e, possivelmente, os estados abrindo mão, né, da sua participação no ensino fundamental, que deve ser uma atuação mais no nível dos municípios. No nível da federação, não é? Quer dizer, repensar o papel do Estado significa, basicamente, não é, mudar radicalmente o modo de atuação do MEC. Não é? Quer dizer, basicamente, o papel do governo, não é, pela Constituição e pela forma como operam os sistemas educativos no Brasil, deveria ser de incentivar. Não é? E qual o incentivo, não é, que eu teria aprendido ao longo da campanha para poder trazer para a educação? É um incentivo que leve as redes de ensino, os municípios, no caso responsáveis pelo ensino fundamental, os estados, no caso do ensino médio, a produzirem redes de ensino de qualidade. Né? Nós vamos ter aí a Prova Brasil daqui a uns dias e vamos ver mais uma vez que nós temos algumas poucas centenas de boas escolas e nenhuma rede pública de qualidade, exceção de Sobral, e continua repetindo a cada vez, ficando até sem graça, sem tirar o mérito de Sobral. Né? Então, precisa de criar incentivos, né? Em vez de ter uma sabedoria central do governo, você estimular as sabedorias locais e programas que efetivamente vão dar ao munícipe a ideia de que qualquer escola que ele frequentar terá qualidade. Nós não temos isso no Brasil, é uma experiência que tem que ser aprendida de fora e tem que ser aprendida através de experimentos e não de uma grande ideia central que é expandida para todo o Brasil, como são os fracassos, né, de 4 décadas do governo federal tentando implementar a verdade. Agora, e por último... Vamos deixar para o segundo mandato. Vamos deixar um pouco para o segundo mandato. A gente continua depois do outro bloco. A gente tem mais um tempinho. Acho que a Renata pode fazer alguns questionamentos. Aí depois a gente volta e a gente vai ter mais tempo para conversar. Eu queria saber de vocês se vocês estão vendo essas ideias que vocês pensam como futuros presidentes nos programas dos candidatos de fato. Vocês estão otimistas ou pessimistas com relação ao que vocês já deram uma olhada e os programas alguns já foram divulgados? Vocês estão vendo essa ênfase para o ensino básico, para o professor, para o ensino médio, algumas coisas que foram citadas, isso está sendo contemplado? Há menções. Há menções, por exemplo, de pôr em prática o Plano Nacional de Educação. Essa é uma menção bastante clara. O plano antevê, já prevê a elaboração de uma base comum. Então, há outra menção que é a revisão da Base Nacional Comum Curricular, faz parte de um outro candidato. Eu acho que há coisas que precisam ser revistas. A lei para o ensino médio é, para dizer, pouco complicada. Ela um pouco reinventa o clássico científico, biológicas, etc., porque ela cria áreas para o pré-universitário e não orienta claramente o que fazer com o profissional. Então, há candidatos, sim, apontando revisões que têm que ser feitas e cumprir o Plano Nacional de Educação. Então, eu já acho vantajoso, acho importante que a educação já faça parte de programas. E o ensino básico, especialmente. Ensino básico, especialmente. O ensino básico muito contemplado. Eu acho que você começa a ver um pouco isso, que é positivo, de mais candidatos falando em priorizar o ensino básico, que não é pouco importante, porque você tem hoje um desafio de orçamento, né, que vai colocar em questão aí, se for mantida a lei do teto, você corre um risco sério
de você não ter mais recursos suficientes para a educação básica no Brasil. A gente já tem um desafio, claro que o ponto de eficiência que o João Batista traz é super importante, tem muito espaço para melhorar a eficiência do gasto em educação no Brasil, mas tem um problema real. Custa caro educar direito, a gente ainda não gasta na mesma proporção por aluno que outros países gastam e a gente vê aí um crescimento grande do investimento nas universidades e hoje, pelo modelo como está feita a conta, em detrimento da educação básica. Então, isso é muito importante que apareça. O que eu sinto falta nos planos, e aí acho que o Olavo está em condições de comentar os planos, porque o Todos pela Educação tem feito esse trabalho muito interessante do Educação Já, que ajuda a pensar propostas para os candidatos e tal, mas o que eu sinto mais falta é a ideia de educação tratada como política de Estado. É um pouco do que estava aqui subliminar no que foi falado, que falou, olha, educação, a gente não vai politizar a educação nesse momento, a gente vai tratar como política de Estado, vamos contratar pessoas excepcionais para estarem nos ministérios, nos cargos, são esforços com os governadores nessa direção, para ter boas secretárias, bons secretários de educação, trazer o conhecimento que está no chão da sala de aula para o centro da decisão, se apoiar nas experiências que funcionam no país, independente do partido político. Acho que isso faria muita diferença para a educação brasileira. E eu sinto falta ainda de ver gente que se comprometa com isso claramente e que separe um pouco, dê a prioridade à educação que ela merece, se o Brasil quer ser um país justo e desenvolvido. Você está mais pessimista que o professor Menezes, né? Já que o Denis levantou a bola aqui sobre Sim, você foi citado novamente. Tem direito à réplica. Direito de resposta, né? Nós temos no âmbito do Todos pela Educação, desde o início desse ano, em conjunto com uma série de especialistas de diferentes segmentos do debate, de diferentes posições no espectro político e uma série de organizações da educação, construído e estruturado essa iniciativa Educação Já, que mira, por um lado, contribuir para que o próximo governo consiga estruturar uma estratégia mais sistêmica para a educação brasileira. Então, um conjunto de propostas para que, de novo, o próximo governo seja subsidiado com melhores diagnósticos e boas propostas para poder acelerar com consistência, né, e aproveitar uma possível janela de oportunidade que o próximo governo terá para fazer avançar um conjunto de medidas mais estruturantes. Uma outra vertente desse esforço de educação já envolve a tentativa de configurar uma maior centralidade política ao tema da educação, fazer com que ela apareça com mais consistência no debate eleitoral e com maior profundidade. E nesse âmbito que a gente lançou, ou fizemos essa iniciativa de sabatinas com os principais candidatos ou representantes da chapa na semana passada. 4 deles toparam o convite. Na ordem de participação, nós tivemos Ciro Gomes, Marina Silva, Geraldo Alckmin e a Fernanda Haddad representando a chapa do PT. E aí, para responder a sua pergunta, Renata, acho que existem alguns pontos convergentes e que não devem ser desprezados na linha do que o Denis colocou. O primeiro é uma menção explícita à priorização da educação básica enquanto medida central num conjunto de ações para a educação. O segundo é uma ênfase importantíssima na figura do professor, como elemento central para a gente poder fazer a diferença. Todos os que participaram e os programas dos demais candidatos também apontam nesse sentido. E o terceiro são as políticas de primeira infância, que surgiram com particular ênfase também em linha com que as evidências mostram, como o professor João Batista colocou, também apareceu com bastante força no discurso dos candidatos. Agora, as divergências, elas aparecem. É bom que a gente tenha divergências, até porque é importante que, nesse momento, as propostas se diferenciem. Ensino médio é uma que, de fato, parece ter ali um entendimento diferente por parte de cada um dos candidatos, os rumos dessa reforma do ensino médio. Você tem uma discussão sobre o papel do governo federal, mais centralização, menos centralização, então há uma divergência nesse sentido. E, por último, a questão do financiamento. Eu acho que, ainda que a prioridade da educação básica esteja bastante forte no discurso dos candidatos, há aí uma divergência com relação a aumentos no investimento, no curto prazo, no médio prazo, à luz da crise fiscal. Mas eu queria, só para concluir, retomar um ponto que o professor João Batista colocou, que me parece central, e é isso que a gente tem tentado fazer no âmbito do Educação Já, nesse esforço do Todos pela Educação, que é a necessidade da gente elencar em âmbito federal uma estratégia nacional para a educação, algo que a gente ainda não foi capaz de fazer. O problema não é a gente não conseguir fazer educação de qualidade em nível de escola. Nós temos uma pesquisa do professor Francisco Soares, recente, que mostra que nós temos um pouco mais de 700 escolas no país que fazem educação de qualidade a despeito de um nível socioeconômico um tanto quanto desafiador. No entanto, quando a gente olha para essas 700 escolas, a gente percebe que elas estão espalhadas em mais de 600 cidades. Ou seja, não são esforços frutos da política pública. São escolas que funcionam bem a despeito da política educacional.
O desafio é exatamente esse, é a gente fazer educação de qualidade em escala. E o fato da gente não ter ainda lançado mão de uma estratégia nacional que, de novo, articule União, Estado e municípios em torno de um projeto comum para aprendizagem, tem nos legado esse cenário. Então, na medida em que avança esse debate de educação junto aos candidatos, isso tem ganhado força. Eu acho que esse é um dos alentos, para usar a palavra que você usou no artigo dessa semana, Renata, dos candidatos em entender a centralidade no âmbito de um projeto de país e entender que precisa lançar mão de uma série de medidas para fazer o desafio da educação brasileira avançar. Agora, vamos continuar, Moza. A gente vai passar para o segundo bloco, a gente continua no assunto. Vamos rapidinho para o intervalo, voltamos em instantes com o debate sobre os desafios da educação no país. Rapidinho, até já. Estamos de volta ao vivo com o debate sobre os desafios da educação. Vamos ver agora alguns números sobre o ensino fundamental no país. Eu vou pedir depois para vocês comentarem. Vamos lá. 55% das crianças entre 8 e 9 anos não sabem ler. 24% das crianças não concluem o ensino fundamental até os 16 anos. No final desta etapa, 66,1% não aprenderam português no nível adequado e só 18,2% sabem matemática. Bom, antes de passar a palavra para vocês, a gente recebeu aqui da assessoria do PT uma notícia de que o presidente Lula recebia os diretores de escolas com melhor IDEB. Só para registrar aqui que foi de imediato aqui essa informação. E vocês vendo esses números aqui do ensino fundamental, 55% das crianças de 8 e 9 anos não sabem ler. Esses números são bastante estarrecedores. Isso é uma bomba relógio social de efeito retardado, né, Ricardo? Eu acho que a gente tem que fazer tudo isso que todos nós falamos aqui no primeiro bloco, quer dizer, o próximo presidente e seu ministro de Educação, mas eu acho que há algo que a gente precisa fechar a torneira de vez nesse país, a questão do analfabetismo. É impossível pensar num país desenvolvido, protagonista no cenário mundial, tendo ainda 55% das crianças de 8, 9 anos de idade sem saber ler, contar e escrever adequadamente. Eu acredito que isso não pode ser mais continuado em nosso país. Quer dizer, como o João falou, a questão de Sobral é um exemplo para o Brasil. A gente já sabe como fazer, precisa apenas de vontade política para acabar com essa questão do analfabetismo. E isso nos leva a um outro aspecto que a gente não tem tocado aqui, que a gente não vê, em geral, os candidatos durante os debates tocando nesse ponto, que é um outro lado do iceberg, a parte mais submersa, que hoje a gente tem só de desalentados 4,8 milhões de brasileiros, que são pessoas que deixaram a força produtiva, precisam de educação para voltar novamente ao mundo do trabalho. Junta-se a isso 38 milhões de analfabetos funcionais ou completamente analfabetos adultos, de 15 a 64 anos de idade. Então, na minha visão, precisamos fazer tudo isso que falamos no bloco anterior, mas tem algo que não pode ser deixado para o próximo governo, que é a questão da alfabetização das nossas crianças. Isso é século XIX, não é século XXI mais não. Então, precisamos urgentemente dar uma situação de emergência à questão da alfabetização das nossas crianças e, ao mesmo tempo, pensar nessa questão da educação não formal para essas pessoas adultas que estão à margem do processo produtivo, que vão precisar de educação, de tal maneira que a gente gere renda e emprego. A questão da educação, renda e emprego vai ser determinante também para a saúde do país nos próximos anos. É uma bomba que não é de efeito retardado, né? Já estourou e está estourando todo dia. Em várias gerações. Né? João Batista. Eu queria comentar brevemente, quer dizer, eu acho que a gente não deve fazer perguntas ao presidente que são perguntas para o ministro da Educação, para o educador. Né? O presidente tem que responder e pensar como presidente. Né? A sua pergunta sobre os programas, né? Quer dizer, o pouco que eu vejo dessas manifestações, dos programas,
Eu ouço muito mais um ventríloco falando do que um presidente da República falando. Quer dizer, raras foram as vezes em que alguns dos candidatos disse alguma coisa que realmente sai do fundo da alma dele, do entendimento dele, das questões e da postura de um presidente. Quer dizer, não acho que seria adequado perguntar ao presidente sobre alfabetização, ou formação de professores, ou técnicas, ou coisas, porque não é da missão dele. Mas a visão de Estado, não é a visão do papel do governo, não é a questão fiscal, não é? Vamos pegar o Plano Nacional de Educação. Quer dizer, o Plano Nacional de Educação, não é? Eu acho que é controvertido. Mas deve ser uma preocupação, né, pelo menos central do presidente. Exatamente, mas no nível dele. Quer dizer, então, ele aborda uma questão fiscal gravíssima. Não é? Quer dizer, eu não vi ninguém discutindo isso. Quais são os números? Quanto é que custa? E se eu pagar isso, vai resolver alguma coisa? Quer dizer, essa é uma questão importante. Isso não se discute. Não é? Essa questão que você está levantando, por exemplo, da alfabetização. Quer dizer, a alfabetização é o pedaço de uma história, não é uma história. Não é? Quer dizer, os municípios não alfabetizam porque eles não fazem todas as outras coisas. Quer dizer, você não tem, né, uma estrutura educacional onde há redes de ensino montadas para operar escolas. Você tem escolas que operam, como o Mozart disse, à margem ou à revelia do sistema, e de vez em quando uma dá certo. 600 em 80 mil. Então, você não tem, são as condições básicas. É disso que um presidente da República, que um país, tem que preocupar. E não das questões específicas que são epifenômenos disso aí. Uma questão é se é possível, né, descolar a educação da pobreza, né? Eu acho que não só é possível, como a grande aposta de ter um sistema de educação público gratuito é para ser uma grande força de combate à pobreza e desigualdade. Eu equalizar as oportunidades na ponta para que você pudesse sair desse ciclo de desigualdade e pobreza. Na prática, como a gente não está investindo mais em quem precisa mais, isso não está acontecendo e você vai perpetuando. Ainda que existam, como alguém comentou antes, e também na Fundação Lehman a gente fez a pesquisa Excelência com Equidade, a gente acha uma série de escolas e algumas poucas redes que conseguem, com os alunos mais pobres, mostrar que é possível educação de qualidade. Então, é muito importante entender que pobreza não é destino na educação, né? É a origem de onde você está partindo. E uma boa política educacional vai investir primeiro lá, fortalecer para que a escola seja o grande polo transformador dessa comunidade. Dá para fazer porque, a gente fala, Sobral não é um local pobre, não é um local rico, Pedra Branca, no Ceará, não é um local rico. Tem uma série, infelizmente, pequena, de outros municípios onde que mostram que isso é possível. Mas o que eu acho que é... Uma coisa, vocês citam muito Sobral, os municípios de Pernambuco, outros que a gente conhece também do Ceará. Eu acho que às vezes nem todo mundo em casa sabe o que foi feito nesses lugares. Vocês podem contar um pouquinho dessa experiência? O que poderia ser replicado para o resto do país? Acho ótimo, queria falar um pouco disso, porque às vezes parece uma coisa etérea, né? Tanto problema, vai precisar de uma revolução. Precisa resolver tudo para depois, né, tratar de... O que fez Sobral, que depois foi replicado no estado do Ceará, que é parecido com o que fez o estado de Minas Gerais e alguns outros casos no Brasil, em relação aos anos iniciais, o começo ali da educação fundamental, a criança de 6 anos. Primeira coisa foi um foco grande em garantir a alfabetização. Falou, olha, aos 6 anos, 7 anos, isso vai ter que acontecer, não dá para esperar. E garantir como? Garantir como? Com material claro de alfabetização, apoiando o trabalho dos professores, clareza na formação do professor alfabetizador para saber como alfabetizar seus professores e ter um material alinhado a isso parece básico e é básico mesmo, mas no Brasil a gente não alinha o material didático à formação do professor. Lá eles fizeram isso, tem o material aqui, tem a formação do professor aqui. Junto com o quê? Fazer o comercial aqui, o material do Instituto Alfabeto. E avaliando no final do ano, estão vendo, olha, está aprendendo ou não está aprendendo. Uma vez que descobriu onde é que estava dando certo, que estava aprendendo, vai visitar essa escola, ver o que está dando certo ali, como é que a gente expande. Aquilo que o professor Menezes falou. O professor na escola que é bom tem que virar formador dos outros. E dando publicidade a isso. Falando, é isso que está acontecendo. Já passo a bola. E esse cenário, isso foi crescendo em Sobral e conseguiu ajudar Sobral a ter hoje o melhor IDEB do Brasil, por isso que a gente fica falando tanto, uma cidade no Ceará que tem o melhor IDEB do Brasil, mas é também o que aconteceu no estado do Ceará para conseguir levar o Ceará a ter bons índices de alfabetização e assim por diante. Então, dá para fazer. Eu queria complementar. O Denis colocou realmente essa trilogia aí da formação material, não é, e avaliação, mas há um detalhe importante no Ceará. A avaliação, a redistribuição do ICMS
É com base no número de crianças alfabetizadas. Isso dá ao prefeito responsabilidade. Olha, o que falta ao Brasil... Você obriga o prefeito a... Claro, não é apenas, Ricardo, né? não é apenas, Ricardo, claro, pelo número de crianças, mas crianças alfabetizadas. Isso faz com que ele chame seu secretário ou sua secretária, pergunte quantas crianças foram alfabetizadas. Está aqui o sistema de avaliação. Tem uma palavra... Dá para fazer isso nacionalmente, Mozart? Dá, aí é vontade política. E aí eu quero discordar um pouco de João. Presidente da República tem que falar de educação. Eu aprendi como secretário de Educação do Estado de Pernambuco, quando fui e tive a honra de ser, se você não fala quais são os programas, quais são as suas prioridades, as pessoas não têm foco, não têm bússola. Presidente da República tem que falar de educação. Não precisa estar debaixo dele a parte técnica, mas a vontade política de ter no discurso dele, nas suas ações, na sua vontade de falar, sim, de educação. Se não fala, fica parecendo que não é prioridade. Então, para mim, eu acredito que tem que ter responsabilização pelos resultados e o presidente da República tem que falar de educação toda hora. E essa questão de distribuição do fundo, isso pode ser feito por todos os estados? Pode, é isso que eu digo. Começou em Sobral, não tinha isso, porque não tem ICMS no âmbito da prefeitura. Quando foi a política para o governo do estado, você incluiu uma política que todo governador tem uma parte do ICMS que é da discricionariedade dele. Lá eles usaram parte disso para falar, olha, quem estiver alfabetizando direito, e mais do que isso, não é só mandar, tem que alfabetizar, está aqui o como. Está aqui o apoio para quem vai fazer. Esse tipo de coisa dá para a gente fazer no Brasil relativamente rápido e colher bons resultados. E mais do que isso, se a gente não fizer, não vai colher. Porque a criança que não está alfabetizada na idade certa, ela não vai conseguir aprender o resto na educação. Vai ser muito difícil. Então, a gente já começa o jogo deixando muita gente para trás. E se o prefeito que não tem essa cobrança de que só vai receber o fundo conforme as crianças alfabetizadas, também fica sem nenhum compromisso. Né? Claro. Ele só recebe e pronto. Aí, Ricardo, volta no ponto... Perdão, professor. Volta no ponto inicial, inclusive, do exercício de pensar como seria? Se fosse presidente, né? Quando eu trouxe uma abordagem, olha, parte do desafio é técnico e parte do desafio é político. Né? Considerando os desafios que nós temos, do ponto de vista da mobilização da população, de uma pressão ainda muito tímida por parte da população por melhores resultados e por atuação política por parte dos governantes para se mexer pela educação, medidas como essa de indução política por meio da distribuição do ICMS são exemplos fundamentais para mostrar que há formas de induzir politicamente a priorização da educação. E aí, o ponto que eu colocaria para amarrar a descrição que foi feita de Sobral e da política do Ceará como um todo, é que ali está um excelente exemplo de um esforço sistêmico, que não lança a mão de uma bala de prata e diz, eu vou resolver a educação só fazendo uma das partes, ou só fazendo a questão dos professores. Vou dar aumento para os professores e está tudo certo. A pesquisa mostra que o que traz avanços substanciais em educação é o efeito da interação entre diferentes medidas, bem articuladas, com coerência. E é isso que o Ceará faz e é isso que a gente precisa fazer em âmbito nacional. Um conjunto de medidas, não são 50, não são 60 medidas, um conjunto de 7 a 12 medidas, bem articuladas, informadas pelas evidências e, de novo, pactuadas entre União, Estados e municípios. Se a gente for capaz de fazer isso em âmbito nacional, que é o que foi feito no Ceará, acho que a gente tem melhores chances de ver melhores resultados. Professor Luiz Carlos, Me parece claro, e acho que esses depoimentos todos pronto, que há, sim, boas experiências de gestão. Há também boas experiências de escola e de sala de aula. Ora, é preciso botar foco nessas experiências e generalizá-las. Então, se há uma boa experiência de gestão, como essa apontada em Sobral, há também em alguns municípios pelo Brasil todo, bem conduzidos, e há escolas maravilhosas colocadas lá de frente para o crime, numa comunidade braba, e fazendo um bom serviço. Ora, é preciso usar os recursos de comunicação, a mídia, da internet, para colocar essas experiências em foco. Não adianta, nós temos um problema urgente, quer dizer, a questão do Brasil analfabeto não pode esperar 2 décadas, tem que ser tratado como tratamento de choque. E de que forma? Explicitando muito boas experiências, botando foco, valorizando e generalizando essas experiências. Mas não falta vontade política para replicar o que outros políticos de outros partidos fizeram? De certa maneira, sim, mas aí já foi dito, política de Estado tem que ser educação, não política de governo. E
esquecer qual é o partido, qual é o particular prefeito, botar foco na boa experiência e, às vezes, na boa escola. Quer dizer, por que uma boa escola consegue ter muito bons índices, muito bom desempenho, mesmo trabalhando com um público bastante pobre, numa condição precária? Qual é o tipo de envolvimento? O que é a cultura escolar que precisa ser generalizada? Isso se pode fazer. E hoje, com a internet, hoje com os meios de comunicação modernos, você pode fazer chegar a todas as escolas essa experiência. Isso é produzir uma mobilização nacional pela boa educação. Analfabetismo nunca mais. Quer dizer, isso tem que ser programa de governo explícito de urgência. E essa questão do ICMS é uma espécie de ovo de Colombo isso, porque é uma coisa para ser divulgada, adotada por outros estados. O Ciro, que esteve aqui, ele não falou disso, engraçado, que é um troço fundamental, porque o prefeito vai se mexer, né, se mexer no bolso dele, né? Veja aí, alfabetizou tem dinheiro, não alfabetizou não tem dinheiro. O maior exemplo é o Plano Nacional de Educação. Várias medidas do plano e metas não foram cumpridas. Quem respondeu pelo não cumprimento dessas metas? Porque tinham contrapartidas desse tipo não, também? Não, precisaria ter responsabilização e meritocracia. Esse binômio é fundamental para o Brasil avançar. Professor João Batista. 3 comentários breves. Quer dizer, a questão de Sobral e a questão do Ceará são importantes e são diferentes. Não é? Sobral tem uma experiência de décadas, não é? Que começou no século passado, inclusive o Instituto Ayrton Senna, né? Na época trabalhava junto com eles, começou dentro de um contexto, não é? E foi devagarinho fazendo coisas e até hoje, né? Quer dizer, se você pega por medidas de todas as escolas do município com desempenho razoável, Sobral continua sendo, no município de médio porte, o único que nós temos, né? Você tem pequenos municípios, mas é o único. Então, não é um caso fácil de reproduzir, porque tem muita coisa idiosincrática. Nada é impossível, muita coisa. Você não acha fácil? Inclusive uma continuidade política e administrativa que é raríssimo você conseguir isso no Brasil, né? Por mudança de governo ou por orientação de secretaria. Agora, o caso do Ceará é mais reprodutível, né? Inclusive a experiência do ICMS não é original de lá, ela veio de Minas, um projeto chamava Robin Hood, que começou com a mesma ideia aplicada à saúde e que foi levada ao governo do Estado posteriormente, né? Quando a Isolda, que foi a secretária de Sobral, foi para o governo do Estado e que implementou isso com algumas condições. E esse projeto é importante, não porque separa, mas porque junta a pedagogia com a gestão. Isso, não é? Isso. Quer dizer, ele faz as duas coisas. Tem aqui o instrumento pedagógico, tem aqui o gerenciamento e tem o incentivo. Fez, ganhou, não fez, ganhou. E foi um processo de aprendizagem. Ele começou calibrado, né, para escolas e depois Sobral não ganhava dinheiro, não ganhava prêmio. Poxa, como é que pode? Né? Aí quando falaram, nós temos que mudar o sistema de incentivo. Então, o sistema de incentivo teve que ser mudado para calibrar. Não transplanta fácil. O MEC tentou imitar, imitou mal e deu o desastre que é esse PNAC. Quer dizer, copia pela metade, copia mal copiado, né? Enche de ideologia no meio do caminho e bilhões e bilhões. Desculpe, qual foi a cópia? Um programa chamado PNAC. PNAC. É o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Não é fácil copiar as coisas, você tem que pensar o contexto. O Ceará é um lugar que se conversa, que se discute, que se amadurece ideias. Então, as ideias têm que sair, né, no Brasil. Não pode pensar, vamos ter um plano nacional igual para todo mundo. Não vai dar certo, por definição. Tem que gerar experimentos, avaliar os experimentos e ver o que dá para implementar de maneira ajuizada. Né? Quer dizer, os 40 anos de milhares de projetos do MEC, né, não tem resultado nenhum para mostrar, porque parte de uma ideia que não foi testada. Eu acho que tem um ponto aí que a gente não pode perder, porque educação tem uma característica que a gente acaba, é uma cultura de tanto tempo desvalorizando o que acontece dentro da sala de aula, né? Que mesmo nos debates de educação, aqui nós estamos debatendo, a gente não tem um professor de sala de aula, né, sentado aqui na bancada, isso, né, uma professora dizendo, olha, eu sou alfabetizadora, estou aqui porque eu faço isso muito bem. A imprensa mal conhece quem são os professores que estão tendo excelentes resultados no Brasil. A gente faz matéria sobre educação, a gente não ouve o educador, a gente ouve os especialistas, o pessoal das fundações, quem está na universidade, mas a gente ouve pouco quem está, claro que tem exceções, a Renata está me olhando com cara de eu ouço. Precisamos corrigir essa lacuna. Mas eu acho que esse ponto é importante porque
É isso que o João Batista falou, quer dizer, tem que juntar a pedagogia e a gestão. E enquanto a gente não der valor à pedagogia, fala assim, olha, é difícil alfabetizar a criança que chegou, que não tem livro em casa, que os pais... Não é impossível, não é destino, não pode aceitar esse discurso, mas tem que reconhecer que é difícil e aí tem que trabalhar junto e apoiar esse profissional para fazer isso, com menos ideologia, menos a ideia de qual é o método perfeito que eu tenho que seguir, mas assim, olha, você tem que saber todas as formas necessárias para alfabetizar essa criança e a gente só sai dessa sala aqui com essa criança alfabetizada. Agora, eu preciso conseguir valorizar isso, trazer o valor da pedagogia para o centro do debate também, como a gente faz com a medicina, como a gente faz em outras áreas, onde a gente sabe que é difícil e a gente valoriza o profissional que está conseguindo resolver esse problema. Mas como trazer isso para um professor que está super desestimulado, com salário baixo, com criança que xinga, que bate, que vem com todos os seus problemas de casa? Como fazer com que esse professor tenha essa vontade de alfabetizar? A gente fez uma pesquisa que chama Conselho de Classe, com o Ibope, ouvindo todos os professores, né, de escola pública do Brasil, e eles trazem uma coisa e falam assim, sim, salário é uma questão, tal, mas aparece lá em quarto lugar. Uma questão muito forte era eu quero ser tratado como profissional. Eu quero ser visto como um profissional. E isso passa por essas coisas que a gente está falando. E eles reclamam muito dos pais. Então, é que tem um lado que a gente ainda joga no Brasil de desresponsabilização, né? Já que não está dando certo, estão me cobrando, eu vou cobrar o lado de lá e assim por diante. Eu acho que a gente precisa mudar essa lógica para corresponsabilização. Qual é o papel de cada um? Mas passa por a gente tratar, sim, o professor como profissional, ser claro e ter consequência. O bom professor conseguir avançar, o que tem dificuldade, ter apoio, se não der certo também, pensar como é que você consegue lidar com esse problema. Mas eu acho que se você começar a trazer esses problemas que são do professor, mais para o debate, isso já começa a trazer mais identidade e começa a gente ajudar a criar políticas que possam ter mais chance de fazer diferença lá no chão da escola. Renata, a gente fez uma pesquisa similar a Conselho de Classe recentemente com professores de todo o Brasil, chamada Profissão Docente. E uma das perguntas que nós fizemos foi se ele recomendaria a profissão docente a um jovem. E 49% dos professores dizem que não recomendariam. E aí a gente fez uma pergunta na sequência. Elencamos uma série de medidas... Mas tem 51% que recomendaria. Mas é um número bastante alto. Na verdade, não 51% que recomendaria, porque tem um miolo ali que diz que não recomendaria, mas também não recomendaria com muita ênfase. Mas nós perguntamos na sequência essa pergunta, num conjunto de 10, 12 medidas, para a valorização da carreira, quais seriam as mais importantes. E, em número 1, qualificação, mais oportunidade de qualificação profissional, né? E, em segundo lugar, ser envolvido nas decisões de política educacional, ser escutado, que é exatamente o ponto que o Denis traz, que a gente não pode menosprezar, né? A literatura já demonstra que políticas educacionais que, de fato, chegam em sala de aula e se sustentam ao longo do tempo são as políticas educacionais que envolvem os professores e os gestores escolares no processo de formulação e implementação. O poder discricionário de um professor e de um diretor é muito alto. Ele, se não estiver engajado com o que a política estabelece, dificilmente ele vai implementar de maneira motivada, de maneira consistente. Então, envolver professores, escutar os professores no processo de formulação e implementação não pode ser entendido como uma fala demagógica de que isso é só para reforçar que o professor é uma vítima. Muito pelo contrário, isso é tratá-lo como profissional e é isso que a pesquisa, inclusive, mostra. O que você entende como valorização, ser escutado. Participar do processo de implementação. Vocês acham que... Desculpa, que acho que é importante esse ponto. A gente falou bastante, já se mencionou aqui bastante a Base Curricular Nacional, que é uma política importantíssima para o país. Vocês acham que os professores foram ouvidos na formulação da base curricular? O Denis pode responder melhor, mas acho que houve um processo de tentativa de envolvimento, acho que em grande medida aconteceu, mas eu acho que agora, na tradução da Base Nacional Comum Curricular para os currículos nas redes, aqui está a chance de ampliar esse envolvimento. A gente vai voltar a esse assunto daqui a pouco. O Mozart tinha antes comentado a questão salarial. Não, você tinha falado da questão, ainda complementando esse assunto que eles estavam falando, da questão de valorização do professor. Você estava falando que o salário de São Paulo era um pouco maior, mas a eficiência não era tão grande. Como é que era aquela disparidade que você estava me citando fora aqui do estúdio? Há um aspecto importante que é hoje quanto cada estado, até saiu recentemente, agora semana, a eficiência dos estados, né? Hoje, por exemplo, no ensino médio, o país investe algo em torno de R$ 6.300 por aluno ano no ensino médio, dados do INEP.
Mas quando você olha por estado, por exemplo, no caso de São Paulo, é algo em torno de R$ 9.000, dados do INEP. Então, nós precisamos encontrar um melhor equilíbrio entre o gasto, acho que o João falou bem sobre essa questão do investimento, porque a gente está falando o tempo inteiro, mas a gente precisa tangibilizar o que nós perdemos quando não agimos com eficiência e eficácia. São duas palavras importantes. Por exemplo, no ensino médio, por ano, nós perdemos 575 mil alunos por abandono. Se nós consideramos o valor médio de 6.300, são 3,5 bilhões de reais só com o abandono do ensino médio. Se a gente juntar a reprovação com o abandono nas 3 etapas da educação básica, anos iniciais, anos finais e ensino médio, o país perde algo em torno de 25 bilhões de reais. Só pelo abandono, né? Abandono e reprovação. Reprovação. A gente vai continuar no assunto. Vou fazer um pequeno depoimento. A gente vai ter que parar por intervalo. Eu sou professor há 50 anos e eu não acho que há alegria maior do que você lidar com uma coisa tão complexa como a formação de um ser humano. Claro. Quando você ser superado por um estudante seu, isso é uma maravilha. Então, a ideia é preciso aproveitar esse momento para dizer é muito importante e é muito gostoso ser professor. Se você souber que professor não é transmissor de conhecimento, mas formador de gente. Claro, claro. A gente vai para mais um intervalo. Voltamos já já com o debate sobre os desafios da educação. Aguarde, é só um instante. Estamos de volta ao vivo para o terceiro bloco do debate sobre educação e os desafios para o próximo presidente. Agora vamos a alguns números sobre o ensino médio e depois vamos ouvir os comentários aqui dos professores e dos especialistas na área. Vamos lá. Ensino médio. 41% dos jovens de até 19 anos não concluem o ensino médio. No final desta etapa, 92,7% dos alunos não sabem matemática. Ou seja, só 7,3% sabem matemática em nível adequado. Ainda nesta etapa, menos de 27% sabem português em nível considerado adequado. Quem quer começar? 93% dos jovens não conseguiriam ler esse slide. Né, que quer dizer, ler, assim, não entenderiam o que quer dizer 92,7%. Né? Esse é o nível de concretude do que a gente está dizendo. Assim, esse desafio de concretizar para a população o que quer dizer aprender. Porque, por que você falou bem no comecinho do programa, né, os políticos parece que não valorizam tanto a educação na campanha, nunca é um dos temas mais de maior preocupação na hora do voto. Por quê? Porque a gente tem uma população que muitos anos foi privada de escola e agora está vendo seus filhos e fala assim, eu não tive escola, ou eu só tive até a 4ª série, né, de antigamente, ou 5ª série, e agora meu filho tem escola, tem merenda, tem transporte, tem livro. Pô, então tá ótimo, né? E fica difícil de perceber que tá sentado numa carteira por 12 anos não quer dizer aprender. Essa é a coisa principal que a gente precisa conseguir mostrar para todo mundo. Aprender é diferente de estar sentado dentro da escola. Se a gente começar a entender isso melhor, a gente vai mudar esses números rapidamente, porque o foco, você vai numa escola boa, conversa, na sala dos professores, nos corredores, é aprendizagem. Olha, como é que está indo fulano, ele conseguiu, como é que está, você está conseguindo ensinar isso, aquilo. Quando você vai numa escola que não está focada nisso, a conversa é sobre o problema dos adultos. Se a gente está discutindo muito o problema dos adultos na escola, tem alguma coisa errada. A gente tem que falar do que as crianças deveriam estar aprendendo. O duro de tudo isso que Denis colocou, que isso é apenas ponto de partida. A aprendizagem tradicional que ele se refere, de aprender português, matemática, ciências, é absolutamente importante para o mundo atual, mas estamos vivendo um mundo totalmente diferente, né? Tem uma revolução 4.0 pela automação. Hoje, mais do que nunca, o mundo está precisando de formar pessoas com qualidades humanas, desenvolvendo habilidades para os dias atuais e futuros. E é isso, por exemplo, que o Instituto Ayrton Senna tem feito e com grande tangibilidade de sucesso no ensino médio, revertendo esses números que estão aí.
Por exemplo, quando a gente desenvolve plenamente os nossos alunos, desenvolve o projeto de vida, promove o desenvolvimento de habilidades chamadas socioemocionais de maneira articulada com as habilidades cognitivas, isso é muito importante para o mundo atual. E isso só será feito se nós formarmos os nossos professores com modelo de educação integral. Ou seja, desenvolver essas habilidades de maneira intencional no currículo escolar, juntamente com as cognitivas. Portanto, não é simplesmente você criar novas disciplinas, não. É fazer da sua sala de aula uma nova sala de aula, onde, de fato, a pesquisação, o trabalho colaborativo, o trabalho que desenvolva essas habilidades, como, por exemplo, a abertura ao novo. A gente está falando do novo ensino médio, por exemplo, ou qualquer que fosse o ensino médio, mas para você fazer escolhas hoje, você precisa saber, primeiro, se conhecer. Desenvolver o autoconhecimento. Então, o país está precisando hoje, e a grande novidade da base não são os objetos de aprendizagem. Isso é muito importante, organizou. Mas a grande novidade foi exatamente as novas habilidades que estão muito claramente postas e colocadas na Base Nacional Comum, que são as chamadas habilidades socioemocionais, e o grande desafio é como colocá-las no chão de escola. Mas elas não estão muito distantes da realidade brasileira? Concordo. Como ele estava falando, a gente não sabe fazer nem o básico. Não, eu concordo com você, Renata. No intervalo, a Renata tocava nesse ponto aqui, da distância entre a teoria e a prática. Eu acho que vamos precisar fazer um enorme esforço no sentido mais prático da formação do professor e ajudar principalmente os diretores de escolas. Vamos ouvir o professor João Batista, vamos lá. Olha, eu acho que, quer dizer, a questão do ensino médio, eu usei a expressão aqui, exterminador do futuro, não é? Quer dizer, hoje no mercado de trabalho brasileiro, pensando na projeção demográfica para os próximos anos, né, o ensino médio é o passaporte para a pessoa estar ou não no mercado de trabalho, né? A população brasileira hoje tem vagas de escola, então quem não concluir o ensino médio dificilmente terá uma vida profissional minimamente razoável. E hoje, né, na conjuntura atual, um dos grandes desincentivos para os jovens, sobretudo os mais da periferia, né, concluírem ou continuarem o ensino médio, além da dificuldade da formação, é o mercado de trabalho. Quer dizer, à medida que não há incentivos no mercado de trabalho, que ele vê as pessoas em torno dele não conseguindo o trabalho, esse é um desestímulo no ensino médio. Né, e isso vincula novamente, né, ao presidente a questão econômica, a educação. Quer dizer, eu tenho que ter uma economia pujante, eu tenho que ter produtividade na economia, eu tenho que ter salários interessantes, empregos interessantes para as pessoas também se motivarem e estudar. Então, não adianta só olhar do lado da educação. Agora, dentro do ensino médio, né, o que aconteceu no Brasil? O Brasil rompeu uma tradição que tinha até a década de 70, né, de fazer, como no resto do mundo, uma diversificação do ensino médio. E resolveu dar uma forma só de ensino médio, que é esse desastrado, não é? E, além disso, ele parou de ter pessoas vindo do ensino fundamental, que eram poucas, preparadas para o ensino médio. Então, hoje, né, se você tiver todos esses professores de química, de física, que vocês acham que faltam, não vai ter aluno para eles dar aula, porque o aluno, no nono ano, ele não sabe ler, não sabe escrever. Não é? Então, você tem um desajuste do sistema, não é, em que, né, a experiência mundial mostra que teria que ter muito mais opções de preparação para o mercado de trabalho, não é? E algumas opções muito mais rigorosas de preparação para o nível superior. Não é? Quando a gente olha o problema das massas, é terrível. Mas quando a gente olha o problema das elites no Brasil, é pior ainda. Quer dizer, os nossos melhores alunos no ensino médio estão na média dos alunos médios dos países desenvolvidos. Então, nós temos um problema na massa, sobretudo na formação profissional, e um problema muito mais sério também na elite, porque são as elites que puxam o país. Então, esse é o desafio que o Brasil tem pela frente no curto prazo, né? E é por isso que eu disse, essa seria uma das preocupações que o presidente tem que passar para o seu ministro para equacionar e desenvolver essa área com mais velocidade. A Base Nacional Curricular, ela resolve essa questão, ela aborda essa questão ou não? Tem duas questões aqui. A Base Nacional Comum, que já está aprovada, ela vai da educação infantil até o fim do ensino fundamental. A base do ensino médio está em discussão hoje no Conselho Nacional de Educação e tem que ser. A base do ensino médio tem muitos desafios. Acho que tem intenções positivas no sentido de aumentar a diversificação, de poder dizer que os alunos não vão ser mais obrigados a fazer
todo mundo a mesma coisa que nenhum sistema educacional do mundo que funciona, todo aluno faz a mesma coisa. Tem países que vão pelo caminho de trilhas, então, como era antigamente aqui, humanas, exatas ou outras trilhas, tem gente que vai no modelo de eletivas, tem um conjunto comum e eu posso fazer eletivas. Isso ajuda, né? Esse menino tem 15, 16 anos, a menina, ela quer tomar uma decisão, ela quer escolher, já é bom para se preparar para a vida, conectar com a universidade e também permite que você traga o técnico como uma opção. No Brasil, quem quer fazer o técnico no ensino médio tem que fazer além do ensino regular. Então, isso também acho que vem na direção boa. O desafio é como é que a gente garante essa diversidade de caminhos que é boa, virar realidade sem aumentar a desigualdade no Brasil e que as escolas efetivamente ofereçam. Tem muito município no Brasil que só tem uma escola de ensino médio. Então, como é que a gente vai dar conta disso? Esse é o debate que a gente precisa se engajar agora para garantir que a base do ensino médio consiga entregar uma escola mais atraente para o jovem, mais conectada com o mundo de hoje, mas que não aumente as desigualdades no Brasil. Eu acho que se a gente não for capaz de dialogar com o jovem de fato, para que ao longo do ensino médio, se ele não vai, por exemplo, ao ensino superior, ele possa estabelecer seu projeto de vida e buscar a sua saída, porque não adianta você inventar numa cidade que só tem uma única escola de ensino médio, mal consegue colocar os professores para os componentes curriculares regulares, inventar um curso pseudo-técnico para o qual não tem mercado de trabalho. Quer dizer, é preciso dialogar com o jovem e verificar com os recursos modernos de formação e de informação, orientá-lo na busca da sua carreira. Porque não é verdade que você dá um curso técnico X ou Y, ele vai achar mercado de trabalho para isso. Especialmente nos municípios que têm uma única escola de ensino médio. Então, a lei não organiza isso. Ela fala em percursos, não organiza isso e não orienta sequer a relação entre a formação profissional e a condição natural. Você está numa cidade em que a agroindústria, por exemplo, é dominante. Você tem outra em que você tem uma diversidade de serviços, etc. Então, é preciso essa articulação entre formação e oportunidade de trabalho. Não adianta artificialmente dizer agora essa escola na cidade tal vai dar esse ou aquele curso profissionalizante. Isso é uma mentira do ponto de vista da perspectiva de vida do jovem. Eu queria só voltar no ponto do ensino médio e fazer menção a algo que o professor João Batista colocou. É até sintomático da nossa própria discussão, a gente foi de alfabetização e pulamos para o ensino médio. Né? O professor João Batista colocou bem, você tem algo no meio aí que se chama ensino fundamental, anos finais, né? E que explica parte importante do desafio do ensino médio, considerando que algo em torno de 20% dos alunos que concluem o ensino fundamental, ou seja, o 9º ano, chega nesse ensino médio. Então, é muito pouco razoável a gente achar que qualquer modelo de ensino médio será atrativo para um jovem que chega ali sem condições básicas de aprendizagem nas etapas anteriores. Então, a invisibilidade que nós temos hoje no Fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, é parte importante da explicação do ensino médio. E isso acaba rebatendo no desafio de governança. De novo, volta a esse ponto da governança federativa na educação. A Constituição Federal estabeleceu que a atribuição dos municípios caberia ali prioritariamente a educação infantil e o ensino fundamental, e no caso dos estados, o ensino médio, mas com uma parcela ali herdada do ensino fundamental, o que na prática acabou acontecendo, ou que acaba acontecendo. Os municípios dão muita atenção para a primeira infância, ali, para a educação infantil e para os anos iniciais, e os estados, com um desafio enorme de ensino médio, acabam focando seus esforços nessa etapa do ensino médio. E o ensino fundamental ele acaba sendo ali esquecido, né? É a chamada etapa invisível. Então, se nós não formos capazes de... Seria o antigo ginásio que ficou num certo limbo. Ficou no limbo ali. Ficou num limbo. Então, se nós não fomos capazes de identificar que tem um problema de governança na raiz desse desafio do Fundamental 2 e criar melhores regras mais claras com relação à atribuição, quando deve-se fazer municipalização, quando não deve-se fazer municipalização, como que os estados devem proceder no sentido de focar ou não no Fundamental 2, nós vamos continuar tendo um desafio enorme nessa etapa e que, de novo, rebate ali na frente no ensino médio, que tem seus desafios por si só, mas que são amplificados com resultados de aprendizagem muito ruins para os alunos que ali chegam. É por isso que precisa ter uma articulação entre as diferentes instâncias. Os municípios não têm condição, em geral, de dar formação nem inicial, nem continuada para os seus professores. Então, pega o desastre da alfabetização. Geralmente, quem alfabetiza é o município, e o município não tem condição sequer de dar formação continuada. Então, precisa ter uma coisa articulada entre estados e municípios. Eu acho que esse é o momento chave
dos estados assumirem essa corresponsabilidade e se articular com os municípios na formação continuada dos professores. E alguns aspectos da Base Nacional Comum podem ser, com alguma facilidade, revistos. Por exemplo, você pega os primeiros 5 anos da escola, está apresentado ali em 9 componentes curriculares. Ora, geralmente você tem uma professora polivalente que vai ter que garimpar nos 9 componentes. Precisa um esforço de síntese para que essa base possa, de fato, chegar à escola. Professor, vamos para mais um rápido intervalo. Estaremos em instantes no 4º e último bloco do debate sobre educação. Não saia daí, estaremos de volta no Átimo. Estamos de volta para o 4º e último bloco do debate sobre educação. O assunto é vasto, temos assunto para outros programas aqui, mas por enquanto a gente vai ver uns números sobre o analfabetismo no país, a estagnação do analfabetismo absoluto do país, depois a gente vai comentar esse assunto. Vamos lá, vamos aos números. Analfabetismo. 3 em cada 10 jovens e adultos de 15 a 64 anos são considerados analfabetos funcionais. Esse grupo mal consegue fazer as contas de uma pequena compra no mercado ou identificar frases ou palavras simples, como o destino de um ônibus, por exemplo. A taxa de analfabetismo calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostra estagnação do analfabetismo absoluto no país. 7% das pessoas acima de 15 anos, o que equivale a 11 milhões e meio de pessoas, não sabem ler ou escrever. Os analfabetos absolutos e funcionais somam 38 milhões de brasileiros. É uma realidade terrível, né? Você estava falando, Mozart, sobre essa taxa e como isso é vinculado com outras componentes aí no país. É porque, na verdade, o país perde uma certa produtividade, que é fundamental. A gente estava falando aqui da questão da economia, do crescimento da economia para ter o rebatimento, por exemplo, nas áreas sociais, no caso da educação. Mas quando a gente tem um número significativo de pessoas, 38 milhões. 38 milhões é um número absurdo. O Uruguai tem 3 milhões e 300 mil pessoas. Então, isso seria mais do que 10 uruguais aqui dentro do Brasil. São 3 Suécias. 3 Suécias dentro do Brasil. É como se eu tirasse esses meus óculos, você me pedisse para eu ler agora, eu não conseguiria ler. Né? E isso é terrível para a autoestima da pessoa. Eu acho que tratar da questão da alfabetização das crianças, que nós falamos no bloco anterior, e ao mesmo tempo de cuidar da educação das pessoas adultas, é fundamental para que o país possa, principalmente, ter um clima de paz. Paz é o novo nome do desenvolvimento. O Papa Paulo VI disse isso há 50 anos atrás. Eu diria agora que a educação é o novo nome do desenvolvimento. Então, isso passa pela questão da alfabetização, tanto de crianças como também de pessoas adultas, para que o país possa ter, na verdade, escolaridade associada à produtividade. É uma relação direta. E quanto maior for a escolaridade, portanto, maior a produtividade do país, melhor a riqueza, e isso se rebate naturalmente no desenvolvimento social, nas suas diferentes esferas, mas principalmente cuidar para que a gente tenha um país mais equânime, comece exatamente a enfrentar a questão do analfabetismo. Vamos fazer uma rodada aqui, que Olavo, Denis, que todo mundo quer falar. Não, eu complementaria a análise do Mozart, dizendo que esses dados, no fundo, são um reflexo de um descaso histórico. O Denis comentou isso na fala introdutória, um descaso histórico do Brasil com a educação da sua população, né? Nunca é demais a gente lembrar que, a título de exemplo, a gente pegar os Estados Unidos, universalizaram o acesso ao ensino fundamental em 1900. Nós fomos fazer isso só ao final da década de 90. Em 1970, Ricardo, nós tínhamos população de 4 a 17 anos
a população brasileira, apenas 48% na escola, né? E muitas dessas crianças que não estavam na escola são essas pessoas que hoje não estão alfabetizadas, e muitas delas são, inclusive, pais e avós das crianças que hoje estão na escola. Esse dado é importante da gente ter em mente, porque a discussão sobre qualidade da educação, quando não se inclui todo mundo, é uma. Quando se inclui todo mundo, é outra, que é o desafio que a gente tem hoje. Mas fato é que parte importante do desafio educacional ainda hoje está relacionado ao fato da gente ter demorado demais para dar atenção a esse tema da educação básica como um todo. Acho que tem uma frase que resume bem, trazendo de novo o conceito de não haver bala de prata: a educação não vai resolver todos os problemas do Brasil. Mas as pesquisas são muito claras em apontar que, no caso brasileiro, não haverá retomada econômica consistente e duradoura e tampouco mudanças significativas do quadro social atualmente instalado. É a famosa condição necessária, ainda que insuficiente. Eu passar para o Denis, queria comentar só essa data de 1900, que você falou que se universalizou nos Estados Unidos. Isso, aproximadamente. 100 anos depois nós fizemos no Brasil. O Brasil tinha saído há 12 anos da abolição, né? E tinha 87,2% de analfabetos, né? Eu acho que é muito importante ter o contexto histórico para a gente ver o tamanho do desafio, mas eu acho que a gente não pode usar isso para explicar por que não vai dar certo nos próximos 10 anos ou 20. Eu acho que a lógica sempre que a gente vai ter que ter com educação é a lógica da equidade. A gente demorou muito para começar a fazer, então temos que trabalhar 10 vezes mais que os outros. Não é, demorou muito, então vamos esperar. Ninguém falou isso nesse sentido, mas às vezes parece que está tudo bem. Não está tudo bem, porque todo dia você tem milhões de crianças que não estão aprendendo na escola. Então, acho que a gente precisa usar essa energia e essa concepção que a gente está batendo muito aqui, que é assim, não existe uma agenda econômica e uma agenda social que inclui educação. Não há, você quer fazer reforma da Previdência? Você quer discutir esse tema? Melhor educação agora. Não tem previdência no sentido de futuro, de proteção, se a educação não funcionar. O Brasil vem crescendo nos últimos 30 anos, 2% ao ano em média. Foi para um lado, foi para o outro. Por quê? Porque a gente não consegue aproveitar uma riqueza enorme que a gente tem, que é a nossa gente. As pessoas no Brasil não estão podendo contribuir para o crescimento do país, para o desenvolvimento, para o salto que a gente precisa dar, porque a gente está falhando na educação delas. Então, acho que a gente precisa ter muito claro, não há essa discussão. Acho que a turma que tem muita influência no debate eleitoral, que é a turma da economia, os bancos, os analistas estão lá, não, mas vai ser aí primeiro a reforma tributária ou vai ser a da Previdência, mas como é que fica o equilíbrio? Tudo isso é importante, longe de mim diminuir isso, mas assim, você está realmente preocupado com o crescimento, com o desenvolvimento do Brasil, a gente tem que garantir que a gente corra atrás desse atraso histórico no menor tempo possível e consiga oferecer educação digna para todo mundo. Aí a gente entra num círculo virtuoso para o crescimento do Brasil. Ou seja, não é fazer a escolha da Sofia, né? A gente tem que realmente mudar o pneu com o carro em movimento, popularmente. Acho que é preciso olhar a educação como conjunto, né? Com a mesma metodologia do Índice Nacional de Alfabetismo Funcional e usando a habilidade e o conhecimento do Ibope para entrevistas, foi feito um levantamento do índice de letramento científico no país. E não de quem está saindo da escola. Gente de 14 a 40 e tantos anos, 9 capitais. Quem tem ensino superior, só 10% tem letramento científico proficiente. E entre professores, só 11%. O que vem a ser exatamente? Por exemplo, você saber interpretar corretamente uma conta de energia elétrica e saber onde é que você está gastando mais, um receituário médico, por que usar tal ou qual medicamento, ou entender uma notícia sobre um fenômeno espacial ou climático. Essas são dados científicos do cotidiano, do jornal diário, etc., que as pessoas, mesmo e só foram entrevistados pessoas que são alfabetizadas. Certo. Ou seja, não são os analfabetos funcionais, são os analfabetos científicos. Só 11% dos professores com ensino superior têm letramento científico. Esses foram para a escola, né? Não são e foram para a escola. Né? Então, o desastre não é da população, é da escola brasileira. Professor. Não, quer dizer, eu concordo plenamente. Eu acho que, quer dizer, o conceito de analfabetismo funcional, ele vai mudando com o tempo, porque a funcionalidade da sociedade vai se tornando mais complexa, não é? Então, se há 50 anos você sabia assinar o nome, era alfabetizado. Hoje se requer mais do que isso.
Esse número de 32 milhões é grave, cada um desses 32 milhões é uma pessoa humana que vai pagar um preço enorme por uma qualidade de vida pior, por ter uma produtividade pior, etc. E dificilmente o sistema educacional vai ajudar muito. Talvez um sistema produtivo que tivesse incentivos para qualificar essa pessoa e criar empregos qualificadores seria um caminho, mas que nesse momento de alto desemprego também nem economista tem uma fórmula mágica para isso. Então, agora, isso mais do que tudo deve servir de alerta para a torneira que está aberta no ensino fundamental hoje. Quer dizer, hoje nós estamos formando uma quantidade muito maior do que esses 32 milhões, porque os dados que vocês mostraram aí mostram quem está saindo do 9º ano, e muitos desses não vão continuar e não vão concluir o ensino médio, olhando para a história, são literalmente disfuncionais na sociedade hoje. Eles não têm condição de ler, de interpretar, e muito menos de chegar a raciocínios científicos mais elaborados. Então, nós estamos produzindo, hoje na escola, analfabetos funcionais em grande quantidade, e eles vão viver muitos anos. A demografia mudou e a quantidade de vida mudou também. Então, eu acho que o dado é importante, é grave, a solução dele é complicada, mas nós não estamos cuidando do outro que está dentro da escola hoje. E, novamente, quer dizer, a questão do presidente, a questão da educação, é entender que o Brasil ainda não conseguiu saber como gerenciar redes de ensino. O Brasil sabe gerenciar escolas, tem exemplos, ele não sabe gerenciar redes. E essa é uma aprendizagem, portanto, não tem nada que o governo central saiba para ensinar os outros, porque não tem a experiência. Então, o que você tem que fazer é olhar a experiência internacional, incentivar casos, gerar vários modelos, para, a partir daí, criar uma base. João, essa humildade, eu acho que é o que tem que pedir ao presidente e a quem ele nomear como ministro, para criar mecanismos de aprender da realidade. Fala, Mozart. E não falou muito das universidades, mas, para mim, um ponto central na questão da alfabetização é o país voltar a formar alfabetizadores. Nós não estamos mais formando, não sei se João, que trabalha muito com isso, concorda com isso, mas precisamos formar bem alfabetizadores e pagar bem. Os alfabetizadores no Brasil, os poucos que são selecionados, ganham muito mal. Então, precisamos valorizar os alfabetizadores porque, como falamos aqui, é a pedra angular de toda a educação. Estamos terminando. Vamos uma palavrinha de cada um de vocês para a gente fechar aqui o programa. Olavo, o que você gostaria de falar no minuto final aí? Bom, de novo, agradecer o convite e a discussão. Eu acho que nós estamos diante de uma possível janela de oportunidade. E digo possível porque tudo depende, é claro, do cenário eleitoral, mas teremos o início de um novo governo com um voto fresco, com capital político para fazer avançar medidas estruturantes. Em linha com o que o Denis colocou, a gente precisa entender a reforma da educação básica, e é isso que a gente precisa, no âmbito do conjunto prioritário de reformas que o país precisa fazer avançar. Ela não pode estar fora ali das 4, 5 grandes reformas que o país precisa promover. E essa janela de oportunidade, ela se aproxima e acho que cabe à população brasileira, aos grandes influenciadores, aos formadores de opinião, pressionarem para que isso de fato aconteça. Priscila Cruz, que é presidente do Todos pela Educação, tem colocado um termo bastante forte para descrever o momento pelo qual a gente passa, que é o imperativo ético. Nós não temos mais desculpa para não fazer a educação básica mudar. Nós temos os dados, nós temos evidências, nós temos uma quantidade razoável de recursos, que pode sempre aumentar, mas houve um aumento expressivo de recursos nos últimos tempos e a gente precisa fazer bom uso disso. Nós temos experiências de sucesso e nós temos algumas políticas de base que permitem que a gente agora almeje um salto de qualidade muito maior. Então, a hora é agora, a gente precisa, de fato, fazer com que a educação avance. E aí, para usar o termo que a gente tem utilizado na iniciativa do Todos pela Educação, educação já. Denis, mais rapidinho, por favor. Eu acho que quem está em casa, que está assistindo com a gente, está preocupado com a educação, pode pensar o que dá para eu fazer. E eu acho que tem 3 coisas que você pode fazer. Se você tem filhos pequenos na escola, acho que dá para acompanhar melhor o resultado dessa escola. Não acreditar que é porque o prédio está em ordem, porque tem merenda, etc. Tentar olhar, conhecer melhor, se engajar com a educação do seu filho. As 2 outras valem para todo mundo. A segunda é, na hora de votar, priorizar a educação.
todo mundo concorda que a educação é uma grande parte da solução dos nossos problemas, mas na hora de votar não necessariamente leva isso em conta. Então, vamos cobrar, vamos ver se as propostas têm a ver com o que a gente discutiu aqui ou com o que você acredita que vai fazer mais diferença. E por último, eu acho que se você está indo para a universidade ou tem filhos indo para a universidade, pense em encorajar o seu filho a ser professor, pense em ser professor, ser professora, se dedicar ao seu país, se juntar com uma geração de gente que queira pular para o chão da escola para ser a geração que transformou o Brasil. A gente precisa dessas pessoas, das nossas melhores pessoas lá na sala de aula, fazendo diferença no Brasil. Obrigado, Denis. Obrigado, professor Luiz. A gente não tem mais tempo, vamos ter que encerrar o... Só uma frase. Não se faz tudo com educação, mas não se faz nada sem educação. Perfeito. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação do Mozar Neves Ramos, Luiz Carlos de Menezes, da Renata Cafardo, do Olavo Nogueira, do João Batista Araújo de Oliveira, do Denis Misny e do nosso incorrigível cartunista Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Boa noite, boa semana a todos. Esperamos você na próxima segunda no debate sobre saúde. Até lá!